Tá bom. Só pra mostrar pra vocês rapidinho, antes de entrar na aula, porque vocês não usaram isso no semestre passado, né? Tipo, o que é o VPL, né? Eu perguntei na aula passada quem é que usa VPL, a maioria não levantou a mão. Então estou assumindo que vocês talvez não conheçam um pouco desse mundo. VPL não é nenhum segredo, não. Eu coloquei aqui um vídeo que Douglas fez, explicando como usar VPL e tudo mais. Eu espero que eu coloquei o vídeo correto. Tipo, vai colocar o link para outro vídeo, né? Não. Então, tem aqui o vídeo de Douglas mostrando a introdução para VPL, para quem não viu ainda. Como eu falei na aula passada, eu gravei a aula passada, eu consegui colocar no YouTube, só vou organizar um pouquinho para colocar os links, então esse material também vai estar lá para vocês verem. Mas eu acho que é bom mostrar aqui para vocês o que é o VPL de antemão, né? Então, o Moodle, como eu falei na aula passada, já faz alguns semestres que ele permite que a gente programe direto nele. E o que é bacana é que com o tempo eu consigo fazer esse programa ficar cada vez mais complicado e mais poderoso. Chegando razoavelmente perto de uma IDE bem gambiarrística. Mas porque é Moodle. Mas a gente consegue se dar bem com ele. Assim, pelo menos o semestre passado e o semestre anterior que eu usei, todas as vezes se deram bem. Então vocês não vão ver essa tela que eu estou vendo. Porque aqui é a tela do professor, né? Tipo. Mas vocês vão ver uma coisa um pouco parecida, onde vai ter uma descrição do problema. Tipo. E o problema é só um Hello World. Eu acho que eu até escrevi aqui errado, que na verdade eu quero que o programa imprima Alô Mundo. Então eu posso até só rapidamente aqui editar as configurações e mostrar para vocês assim. O programa deve imprimir. Que aí fica mais simples. Então vocês sabem exatamente o que o programa deve fazer. E existem casos de teste no meu programa. É comum a gente deixar alguns casos públicos. Isso aqui é tudo, só eu vejo, vocês não veem isso, mas como é um programa muito simples, entende? Então, assim, é um programa que não recebe nada como entrada e imprime Alô Mundo como saída. Então, quando vocês abrirem o Moodle e observarem esse ambiente, vocês vão ter algo que é um pouco similar ao que ele me mostra do meu lado aqui, que é a atividade de teste. Para vocês vai aparecer um pouco diferente. Aqui para mim aparece como atividade de teste. Esse botão aqui é bem útil quando eu estou dando aula, que pelo menos fica em tela cheia. E você consegue programar. Aqui. Eu configurei para isso ser um programa C++. Então, eu posso começar o meu programa C++. E esse programa tem um erro, obviamente, está faltando um ponto e vírgula, mas eu consigo salvar ele. Eu consigo executar o meu programa. Então ele vai dar alguma coisa que não devia acontecer, mas ok. Não sei porque ele fez isso, mas ok. Deve ser um certificado. Que isso já aconteceu uma vez no passado comigo. Então se acontecer, vocês aceitam o certificado do Moodle. Para que a coisa funcione. Então quando eu apertar aqui em executar, se agora a coisa der certo, ele vai dar um erro de compilação. Foi até bom que deu aquele certificado para quem receber isso em casa, né? Tipo, saber um pouco fazer. Ele vai dar um erro de compilação e ele vai dizer a linha do erro igual a uma IDE C++. Então você programa aqui dentro. Tipo assim, você vai fazer o seu programinha aqui dentro. Depois eu corrijo o meu programa, posso salvar e posso rodar ele também. E meu programa não faz nada, então quando eu rodar não vai acontecer nada.
na tela. Mas vocês podem começar a brincar um pouco mais com o programa de vocês, né? Tipo, igual vocês faziam ou vocês fazem no computador de vocês. A gente consegue, por exemplo, lembrando como a gente imprimiu na tela na aula passada, né? Tipo, imprimir alguma coisa aqui. Que novamente, eu entendo que quando a pessoa começa com C++, esse std dois pontos cout vai confundir um pouco. Os strings também vão confundir um pouco, mas tentem pensar em programação não só como linguagem, tentem pensar como comandos que você roda e ações básicas que você faz em qualquer linguagem, tipo laços, condicionais, impressão na tela, leitura do usuário, etc. Rodo aqui meu programinha. E ele vai imprimir oi, né? A única coisa que eu pedi para ele fazer foi imprimir oi. E eu posso avaliar o meu programa. Então vocês vão apertar avaliar e vai sair uma nota aí. Que vai ser 0. Porque o meu programa esperava a string alô mundo. Entendeu? Então, ok. Vamos corrigir esse programa. Vamos fazer da forma correta agora. Tirar o zoom aqui um pouco. Vamos avaliar. E agora a coisa passou. Então é uma correção automática com base em T. E isso vai mudar já no próximo laboratório. Eu já consigo fazer coisa mais bacana, como assim, correção automática com base em teste de unidade, que é um dos assuntos da matéria. Mas pelo menos para esse inicial, a gente consegue fazer uma correção automática com base em texto. Então é só você imprimir na tela o que é esperado, que deve aparecer lá, o seu programa passou, o seu programa não passou. Você consegue também rodar um debugger, né? Um depurador. Vocês viram depuradores em PDS-1? Não, né? Então é bom que vai ter aula disso aqui em PDS-2, não. Não se preocupe. Mas no geral, se preocupem em. Só que eu não quero rodar esse, que é bem. É bem chatinho rodar esse depurador aqui. Se preocupem mais em execução no foguetinho aqui, né? Como também na parte de avaliar o programa de vocês. Se a gente tentar ler alguma coisa da tela, tipo. Vamos lá. Opa. Mania de apertar Ctrl S. Aqui a gente não vai ter Ctrl S. Se eu não errei a sintaxe do CIN, que eu entendo que ela é um pouco chatinha mesmo, mas sim. Então se eu coloco aqui oi, opa, é um número, né? Se eu coloco aqui 8, ele vai imprimir o número 8. Porque tudo que o meu programa está fazendo é, tipo, declarando uma variável x, fazendo um scanf, ou o equivalente do scanf em C++, ou seja, pegue a entrada do usuário, que é chamada de CIN, e jogue a resposta na variável x, e depois imprima a variável x novamente. Então, como se tivesse scanf em x e depois printf em x. Só que tudo isso na linguagem C++. E na última aula, embora eu não tive tempo de mostrar todos os exemplos, a ideia era talvez deixar claro para vocês que a gente vai ter vários exemplos de código durante o curso. Eu posso abrir alguns da última aula agora, só para discutir eles rapidamente. E caso vocês tenham dúvida, por favor, falem, entendeu? Então, assim, vocês conseguem entender um programa simples como esse? Sim? Ok? Se vocês não falarem, eu tenho que assumir que tá tudo bem. Mas certo. E, novamente, não se preocupem, tem um monte de programinhas no GitHub da matéria que eu mostrei na última aula, que vocês conseguem ver, baixar, rodar, tentem entender o que está acontecendo. Se você tiver com muita dúvida sobre o que um programa faz, tem um link no Moodle de algo que é bem bacana, que é o... Mas eu não quero de C, eu quero de C++. Não sei se vocês viram isso ou se talvez Clodovil mostrou isso para vocês, né?
Isso funciona muito bem com programas triviais, ou programas assim, pequenos. Mas é interessante para você, pelo menos, entender o que é que o programa faz, né? Então, se eu faço esse programa aqui, também na internet agora. Não sei se isso vai funcionar aqui não, mas vamos fazer sem Sealt. Não pode brincar com Sealt, mas esse Sealt não vai conseguir imprimir um endereço da forma correta não, sem colocar algum operadorzinho antes, mas vamos fazer sem Sealt mesmo, com Sealt. Vai rodar. Então o C++ Tutor, se eu tirar o zoom aqui um pouco, ele também vai servir, pelo menos para os programas iniciais, para você conseguir rodar e ver ele no passo a passo. Então, quando eu rodar esse programa, o valor de x vai ser 9, obviamente. Mas o que é que vai ser o valor de y? Não qual o número, mas o que é que ele representa nesse programa? O endereço. Certo. E o endereço de quê, na verdade? Da variável x. E a variável x mora onde? Em que parte da memória? Então é bom que a gente vai entrar em assunto novo na aula de hoje. Justamente para testar vocês. Eu não sei se o Clodovil falou com vocês sobre pilha e heap. Provavelmente não. Então é um pouco do assunto da aula de hoje. Mas vocês fizeram exercícios como esse, né? Tipo assim, com ponteiros e para brincar um pouco com ponteiros. Então, certo. Então, se a gente passar para frente aqui, vai imprimir x. E o que é bacana é que ele representa um ponteiro com seta. Y aponta para x. Então é bem mais fácil de ver o que está acontecendo. E y, na verdade, é esse endereço aqui. E o cout funciona corretamente. Agora, se a gente fizer algo desse tipo aqui. E eu sei que isso, possivelmente, vocês não devem ter visto em... Não devem ter visto em C, porque não existe new em C. Mas isso é equivalente a fazer um malloc. Novamente, vai ter várias aulinhas para a gente brincar sobre isso. Então, se eu der aqui um for, o que acontece nesse programa é que y... Então, isso aqui eu fiz o mesmo comando do malloc do semestre passado. Eu posso trocar para o malloc, você vai ver que vai dar a mesma coisa. É que y também aponta para um inteiro. Mas note como ele mostra duas regiões da memória. E a aula de hoje vai ser basicamente sobre isso. Então, só para mostrar para quem tem mais problema assim com a gente pode fazer isso também com código C, né? Porque todo programa C é um programa C++. E eu errei meu programinha C++. Meu programinha C. Garoto. Você tem uma linguagem mais chatinha do que parece. Você é mais chatinho do que meu compilador mesmo. Tá bom. O bacana é que ele mostra o erro, assim, só para deixar para você, ele mostra quais são os erros que vocês cometeram. Vocês podem pedir ajuda para alguém aleatório na internet. Tipo, vocês podem fazer sessões de programação com amigos de vocês, se vocês quiserem. Vou dialogar aqui. Mas só mostrando com malloc, só para deixar claro que acontece a mesma coisa. Então vocês viram chamadas como essa, né? Assim, como alocar um vetor de NumPy na memória. Quem aqui nunca viu isso?
Quem aqui já viu isso? Tem alguns que não levantaram a mão as duas vezes, então talvez estejam confusos se lembram ou não dessa brincadeira. Mas quando você aloca dinamicamente, tipo usando a chamada malloc, o C++ tudo deixa claro que as variáveis moram em locais diferentes. E o que é mais interessante, só para terminar aqui com o último exemplo, então, nesse programa, se eu rodo ele passo a passo, primeiro o y vai apontar para alguma coisa que foi alocada dinamicamente. O que é que acontece depois que eu rodar essa linha 7 aqui? Vai para esse x. Mas o que é que vai acontecer com aquela célulazinha amarela que está lá na frente? Vai ficar o quê? Ficar solto na memória. Tipo, porque vocês viram também a noção de free, né? Você tem que fazer malloc, tem que fazer free. Porque tudo que você aloca dinamicamente, você tem que desalocar. Embora não representou, esse programa tem sim memory leaks. Mas eu deixei de apontar para a região alocada dinamicamente para apontar para a região da pilha. E esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Então, certo. Vamos fechar aqui. Então, eu deixei alguns programas no VPL para vocês brincarem. Já dá para fazer com a aula de hoje. Então, tem 3 programas lá. Eu devo adicionar mais alguns. A data de entrega eu não ajustei ainda, então não se preocupe com a data de entrega padrão que está lá, que aparece lá. Eu só fiz criar esses 3 rapidinho. O último é uma revisão de ponteiros, que sim vai ser uma coisa chata e difícil de fazer, mas pelo menos eu acho que ajuda vocês a vir do último assunto do semestre passado para um assunto agora desse semestre. Vocês podem fazer em C, mas eu recomendo que vocês façam em C++. Assim, é meio chato a gente ficar vendo quem fez em C, quem fez em C++. Mas já começar a brincar com a linguagem C++. Que, novamente, para esses 3 programas, vai ser basicamente linguagem C. Não vai ser muito diferente de linguagem C, não. Então, só imprimir na tela usando Cout. Só ao invés de fazer malloc, fazer new, que é um pouco da aula de hoje. Entende? Meio que para vir de um mundo para o outro. Então ficou claro como rodar o VPL, ficou claro o que é o C++ Tutor. Tem um link aqui também, sabe? Acho que tem um link aqui para ele. C++ Tutor. Você pode clicar no Moodle e olhar isso. Certo. Então vamos lá. Deixa eu só ver que horas são aqui, que eu estou meio perdido. Tá bom, então já estou 20 minutos com essa introdução. Na última aula, eu deixei vocês com alguns exemplos. Tipo, alguém olhou isso? Não, né? Tá bom. Oi? Não, tá bom, não tem problema não. Mas na última aula eu deixei vocês com alguns exemplos. E embora eu não tive tempo de falar sobre todos eles, são todos exemplos de assuntos que vocês viram em PDS-1, só que reescritos em C++. Talvez o que é mais interessante de vocês verem daqui é a noção de strings, porque assim, quando você vai usar texto na linguagem C, né? Você usa aquele ponteiro para caracteres. E aquele ponteiro para caracteres tem que se preocupar se tem um /0 no fim para indicar que é o fim da string. Esse mundo vai sumir, felizmente. O C++ tem um tipo texto, que é um tipo string. Talvez a forma mais simples que eu declarei e mais próxima de vocês seja essa aqui, na linha 11. Então, em C++, você pode fazer include em uma biblioteca string, que vai lhe dar um mundo de string. Você pode iniciar elas dessa forma, que isso aqui é complicadinho, eu sei que é bem, assim, quebra um pouco o paradigma para vocês, essa forma de declarar uma variável, mas é uma forma perto do mundo orientado a objetos.
Então, assim, construa uma string hello, cujo conteúdo é olá mundo. Então, quando você fizer o seu alto aqui, vai imprimir olá mundo. Construa uma string PDS2, cujo texto é vamos iniciar PDS2. Então, quando você imprimir aqui nessa linha, vai aparecer vamos iniciar PDS2. E o que é mais interessante, que também eu acho bacana desse mundo de strings, né? Tipo, mesmo sem vocês nunca terem visto. Novamente, isso é uma coisa que demora quando você muda de uma linguagem para outra, mas eu espero que ao longo do curso você acostume com isso. Né? Tipo assim, mesmo se vocês nunca viram, ou se quem já viu, já sabe o que é, uma chamada como essa, o que é que vocês acham que essa linha vai trazer aqui? O tamanho da string. Entende? E isso aqui já mostra como o mundo de objetos é um pouco diferente do mundo de texto em C++. Porque lá em C, né? Porque lá em C você tinha uma chamada strlen e você fazia strlen passando seu texto e isso retornava o tamanho do texto. Numa linguagem orientada a objeto, você chama a função do objeto. Tipo assim, texto, me diga qual é o seu tamanho. Tipo, e o texto sabe indicar qual é o tamanho dele. Então, só para garantir que a gente não está Nossa, tem um exemplo aqui complicado isso. Pode ignorar ele. Eu não sabia que meu link aí é, por exemplo, mais pesado não. Que a gente não está ficando louco, né? Tipo, quando eu rodar aqui o meu exemplo, vai dar um monte de loucura. Mas ele vai imprimir Alô Mundo. Então é bom também comentar isso, eu não lembrava disso não. Ele vai imprimir, vamos iniciar PDS2. E vai imprimir 9 como sendo o tamanho da string, mais uma. E vai colocar aqui um monte de coisa louca que a gente não consegue entender. O C++ Tutor não se dá muito bom com programas complicados C++, é uma coisa meio de teste. Então, para programas simples, para entender o que é um ponteiro, para onde o ponteiro aponta, ele funciona bem. Quando você entra no mundo de orientação a objetos, e strings são objetos, ele não funciona tão bem. Então, tentem usar ele com cuidado, né? Assim, a gente vai ver depuradores mais bacana aqui na aula, mas sim, imprimir o Olá Mundo com a primeira string, imprimir vamos iniciar PS2 com uma segunda string, e imprimir o número 9 como a nossa terceira saída. Então, esse talvez seja um dos exemplos bacanas para vocês brincarem, os que têm string. Tem alguns exemplos de tipos, só para mostrar que também você vai ter double igual a C. Tem alguns exemplos com essa brincadeira de using namespace std. Então você percebe que nesse programa eu não faço std 2.cout, eu só coloco cout. Porque isso aqui é meio que um atalho para dizer assim, pegue tudo do std. Vocês não precisam fazer isso, eu não gosto de fazer isso, e eu espero que ao longo da matéria fique claro. Mas eu gosto de colocar no início para você baixar e brincar e ver qual você prefere. Alguma dúvida? Não, pode apertar. Né? Não gosto. Porque explícito é melhor que implícito. Eu sou um programador Python ferrenho. Entendeu? Tipo assim, então eu prefiro deixar as coisas explícitas. Porque assim, pode ver que tem esse alto em qualquer canto. Entendeu? Então eu prefiro deixar as coisas mais explícitas. Quem não está entendendo o exemplo, é porque assim, quando eu faço using namespace std, é como se eu pegasse tudo que vem de std e conseguisse usar magicamente no programa. Então, ao invés de explicitamente falar std 2.2.cout, eu só falo cout. E é equivalente a 1. Oi? Por que tem sempre um end? E tem sempre um end, certo? Porque se você pegar os outros exemplos da gente, tipo hello, que não está assim, né? Mas deixa eu fazer ele ficar assim. Existe uma constante em C++ chamada std 2.2.ndl que guarda o barra n. Por que eu tenho que guardar o barra n?
Só porque a arquitetura diferente não vai ter barra. Só isso. Entendeu? Ficou claro? Mais alguma dúvida? Não. Então por isso que é bacana, se vocês olharem esse exemplo, vocês podem trazer essas dúvidas durante a aula. E vamos continuar, então, agora no nosso mundo. Aí tem um de arquivos, que é um pouquinho mais complicado, que eu vou ver se eu abro com calma em outra aula. Porque, assim, a gente não tem como rever uma aula de arquivos aqui, mas eu tenho em alguma aula minha um exemplo de arquivo para a gente rever também. Mas quem quiser brincar com arquivos pode abrir esse exemplo. E vamos entrar na aula de hoje, no assunto de hoje, que é armazenamento de dados na memória, ou em memória, como está aqui escrito. Certo. Então, um dos motivos que eu comecei mostrando a parte de ponteiros é justamente para vocês entenderem um pouco mais o que é a memória do computador. Então, quando a gente programa numa linguagem tipo C e C++, a gente está muito próximo da memória do computador. A gente consegue ver o endereço das variáveis de memória. Você consegue outras linguagens também, mas aqui é mais explícito. Aqui é mais, assim, criar um ponteiro para uma variável, né? E o que é bacana também de aprender orientação a objeto com uma linguagem como essa é que alguns conceitos vão ficar mais claros no futuro. Tipo, ou pelo menos assim, talvez no fim da matéria fique mais claro para vocês. Porque quem já usou alguma outra linguagem que tem objetos, eu sei que alguns de vocês trabalham, já programaram e tal. Novamente, quem nunca fez nada disso, a matéria está aqui para isso também. Talvez não entenda muito bem o que é um objeto por baixo. Mas numa linguagem como C++, a gente consegue entender melhor o que é um objeto por baixo. E entender melhor por que alguns conceitos de polimorfismo funcionam no computador. Como é que a gente faz polimorfismo, como é que isso roda no nosso computador. Então, como vocês falaram que não viram, né? Tipo, quando vocês rodam um programa no computador, ele vai morar sim na memória RAM, como foi falado no início da aula. Só que não é simples para o SO, né, para o sistema operacional, organizar esse programa, né? Porque imagine o seguinte, quantos programas está rodando nessa maquininha agora? Em ordem, vocês acham? 10? Uns 30? Talvez algumas centenas, possivelmente, ou talvez perto disso. Vai rodando. Cada aba do seu Chrome é um programa. Tem um monte de programa limpando a memória. Tem aqui vários processos em execução. Tipo, mas em particular, se você só imaginar que eu tenho dois, né? Que eu tenho assim, um Firefox e um LTTexto, a memória do computador, eu desenhei aquela começando no endereço 0 e terminando aqui no endereço tipo. Assumir que o computador tem 4 GB, tem que guardar todo esse programa. Então, em uma fatiazinha aqui, nessa memória, eu vou ter o meu Firefox. Em outra fatiazinha aqui dessa memória, eu vou ter o meu Hello World. O meu Hello World é 0, né? Ponto alto. E eu vou ter vários processos rodando. E eles morrem, né? Assim, de vez em quando esse programa aqui vai morrer. Então, quando vocês aprenderem SO, fica um pouco mais simples. Mas um programa em si, um programa único, tipo o Firefox, na verdade é dividido em várias partes. Então, um programa como o Firefox, na memória, é dividido numa parte de constantes, de código, né? Uma parte de código. Depois tem uma parte de constantes. Depois tem uma parte chamada heap. E aqui tem uma parte chamada stack. E é como se o SO, isso é tudo mentira. Tipo, vocês aprenderem a iniciar uma relação, isso é tudo meio que assim. Estamos fazendo antigos, mas é bom para a gente entender uma máquina principalmente. É como se ele reservasse, sei lá, 50 kilobytes no programa, embora ele não faz isso. E ele fala assim, ó, o seu programa vai rodar em 50 kilobytes, o código está aqui, o set no vídeo, eu vou explicar o que é, e aqui está o espaço livre que você pode utilizar. Tipo, então, brinque aí um pouco, crie variáveis dentro desse espaço livre. E o que é cada área dessa e o que elas representam no computador.
Então, quando vocês compilam o programa, quando vocês rodam uma linha g++ hello.cpp menos O para dizer o nome do arquivo de saída, hello, e essa linha, só para a gente repetir uma última vez aqui, tipo assim, e essa linha aqui, assumindo que eu não preguei, e essa linha aqui vai gerar um arquivo executável que ao rodar ele aparece hello world na tela. O que essa linha aqui está fazendo, na verdade, é transformar o código de vocês em instruções de baixo nível. A gente consegue fazer isso. A gente consegue, se eu tiver aqui um object dump, tem que ter aqui um menos alguma coisa, que eu não vou lembrar o que é não, que faz muito tempo que eu dei aula de SEO. Menos de divisão. Um object dump menos de divisão. A gente consegue abrir o que é esse programa na memória. Eu não espero que ninguém, esse programa, eu não espero que ninguém faça isso na matéria, não. Isso não é assunto da matéria, não. Tipo, mas o que é importante é que o computador em si, ele funciona num conjunto de instruções muito mais baixo nível do que o que vocês conhecem, tipo imprimir, fazer for, fazer while, fazer if, fazer tudo isso. Então isso aqui é o programa de vocês. Isso aqui é o main do programa de vocês. São instruções simples de máquina que a CPU vai executar. E é isso que fica na parte de baixo, as coisas estão peças para você ver, é isso que fica na parte de baixo do meu programa. Então, quando o SEO tem que começar a rodar o seu programinha, ele tem que botar um conteirozinho aqui no início do código, onde a primeira chamada é essa, e rodar o seu programa em sequência. Então, se tem uma coisa que você tem que lembrar e entender é que programas eles rodam de forma sequencial. Não tem nada de paralelismo em PDS1 e PDS2, não. Então, você vai rodar essas instruções. Então, esse conjunto aqui de mais ou menos 3, 6, 9, 12, 13, 14 instruções, são todas feitas para imprimir Hello World na tela. Então, uma coisa que você escreve em uma linha, são 13 ou 14 instruções. Então, quando você vai rodar esse programa, a CPU, que é o seu Intel Core e alguma coisa, ou AMD alguma coisa, ou Intel Celeron alguma coisa, ou sei lá, qualquer CPUzinha que você tem, vai começar a rodar o seu programa. Só que ele roda isso em sequência. Então isso aqui vai ser 2 ou 3 instruções, né? Você vai ser uma, né, que é um move, mas ele vai na memória e guarda X no seu programinha. Agora o problema, se eu conseguir desenhar isso aqui de forma mais simples, né? De forma mais maior. Aqui eu tenho um step. E aqui eu tenho um tipo. E aqui eu tenho um monte de coisa que importa menos, tipo o código do problema. Quando eu faço x igual a 71, ele tem que guardar isso em algum canto do computador. Porque eu estou gastando mais memória no computador. E embora um double não tenha um tamanho tão grande, né? Tipo assim, 64 bits também da arquitetura, ele tem que alocar isso em algum local da minha máquina. E o que acontece é que ele aloca em cima do valor de x. Depois vai fazer a mesma coisa com y, para guardar y na memória. Então vai rodando o código e depois vai imprimir a divisão de x por y. Vai executar uma instrução de divisão e vai imprimir tudo isso na memória. Então o computador é sequencial. Ele roda a primeira instrução, a segunda instrução, a terceira instrução, e talvez a primeira, a segunda e a terceira, que é a primeira linha do seu código, a segunda linha do seu código, a terceira linha, a quarta linha, etc. Você já deve ter percebido isso em PDS1, né? Tipo assim, o computador roda uma linha por vez. O que é cada parte dessa? E o que é cada região dessa que esse computador vai fazer uso? Aquele texto que eu não falei, né? Mas esse texto fetch é como se eu fosse na memória e falasse, olha,
qual é o próximo código que eu tenho que executar? Qual é a próxima linha de código que eu tenho que executar? Então, o código do programa ele vai todo para a memória. O computador não está lá nesse disco, não. Que é velocidade também. Então, qual é a próxima linha que eu tenho que executar? E isso, a meu ver, meio de propósito, porque isso aqui não cresce. Isso aqui nunca muda. A gente não vai exportar muito isso na matéria. Tipo, isso é só para dizer assim, o computador tem que ir lá e ler quais são cada linha, o que é cada linha do seu código. Só que tem as outras duas áreas, chamadas de stack e heap, que é onde moram os dados. Tipo assim, é onde estão os dados do seu programa. E a aula de hoje, eu sei que ela parece muito assim uma aula de arquitetura de computadores, uma aula de sistemas operacionais, porque ela é também, porque isso é tudo revisto lá, mas ela é uma aula bem importante quando vocês começarem a lembrar do que é malloc e do que é new. Vocês não viram, né? Mas o que é malloc numa linguagem como C. Porque cada área dessa tem um uso um pouco diferente. Por que a gente fala que malloc é memória alocada dinamicamente? Vocês já pensaram nisso? Assim, o que quer dizer memória alocada dinamicamente? O que quer dizer essa frase, assim, memória alocada dinamicamente? A dinâmica é movimento, né? Então muda o lugar que ela está. Não só o lugar na verdade não muda, mas talvez você vai mudar na prática, mas não aqui. Você vai mudar uma certa quantidade de memória que pode ser variável. Isso. A grande motivação do malloc em PDS-1 é que você vai alocar memória que talvez você não saiba o tamanho a princípio. Tipo, um dos melhores exemplos que eu vejo para malloc é tipo assim, eu tenho que processar, eu tenho que receber do usuário uma string, um inteiro n, só que esse inteiro n não mora no meu código. Então, o computador não sabe o que é esse valor. Tipo, porque o usuário vai digitar esse valor. E eu tenho que alocar um vetor de n números. Então, em linguagens bem antigas, tipo as primeiras versões de C++, você só faz isso com malloc. Você não faz isso sem malloc. Então, você não sabe, a princípio, o quanto de memória você precisa. Então, quando você rodar esse programinha, tipo, aqui eu tenho um programa um pouco mais complicado, que eu tenho um main e uma função. Notem que tudo isso é código C, só que tudo isso compila em C++. Eu tenho aqui um include e IOStream para nada, ou seja, para só para ocupar espaço na minha tela mesmo. Porque esse código não imprime nada, né? O que é a saída desse código? Não consigo dizer assim. Não tem saída, desculpa. Assim, não é pegadinha não, porque realmente tem IOStream. Qual vai ser o valor de x e y? Vai ser mais fácil. Agora que eu percebi também que não tem aí. Eu devo ter tirado o C alto por causa do tamanho do slide. Então, qual vai ser o valor de x e y nesse código? X eu faço. O x vai ser 8 e o y 9. Eu acho que não, posso estar errado, mas eu acho que não. Oi? O x vai ser 8. Mas aqui eu não passo um ponteiro para x. Oi? Vamos ver se rodando. Vamos ver se rodando no nosso passo a passo. Ah, porque aqui está com C, né? Tá, mas aqui é um programa C, vale. Pode compilar com C mesmo. Não importa. Isso aqui não é o C++, não.
Tá bom. Se essa coisa rodar. Close. Vamos para frente. Vou chamar a função y. E a função y recebe um ezinho comercial. Quem está lá atrás, assim, eu peço desculpas, porque eu ter que usar aqui o forward, mas vocês têm o código no slide também. E o que a função f tem, o que a função function tem, é uma variável f que aponta para a variável x. Vocês viram passagem por referência e passagem por valor? Sim. Então isso aqui é uma passagem por referência. Que também é um pouco mentira, mas é o que o máximo que consegue fazer em C. Assim, isso é uma passagem por ponteiro, mas é o equivalente a uma passagem por referência. E quando eu uso o asterisco, o que é que eu estou fazendo com f aqui? Mudando o valor. Então foi igual a 10. E o que é que eu retorno aqui? Mas eu retorno o quê? Uma cópia. Então os dois são 10 nesse momento. Só que x vai para 11 e y vai para 9. Entendeu? Porque quando eu uso o asterisco aqui, eu acesso o valor desse endereço. E esse endereço eu passo como endereço de x. Então eu somei o valor de x mais 3, ele foi para 10, e eu retornei uma cópia na variável y. Então tem um momento que os dois são iguais a 10, e depois eu faço mais e menos em cada um deles. Como é que isso funciona na máquina? Tipo, o que é que a máquina faz nesse momento? Ela começa o programa. Só que ao começar o programa, tem uma coisa chamada pilha do computador, que é onde vai guardar as funções. Porque se você parar para pensar, tipo assim, embora esse código só tenha uma função, quando é que eu retorno para essa linha aqui, y igual a alguma coisa? Só quando eu terminar a função de cima, depois que eu entro nela. Então o computador vai rodar, vai declarar x igual a 7, e esse x igual a 7 vai morar em algum local da memória aqui. Minha memória deve crescer corretamente em 4 em 4 bytes. Isso mesmo, exatamente. Mas assim, não importa esse número não. Mas ele aloca 7 neste local da memória. Depois ele vai alocar uma variável y, que ainda não tem tamanho, e nota como eu estou ocupando cada vez mais memória do meu computador. Primeiro eu ocupei uma variável e uma função. Agora eu ocupei duas variáveis e uma função no meu computador. Aí eu vou ter que fazer um truquezinho, que não sei se importa muito para essa aula, mas tipo assim, eu vou ter que dizer para o computador, olha, ao retornar da função, que eu vou chamar já, guarde o valor na variável y, e aí eu vou para a função. E se eu fizer esse diagrama corretamente, você vê que a memória só faz crescer. A pilha do computador está crescendo. Isso chama de pilha, que eu vou empilhando funções. Empilhando variáveis. É por isso que o nome disso é pilha. Assim, como se fosse uma pilha de prato. Eu vou empilhando funções de variáveis aqui dentro. Então, eu empilho a função function. Caminho para frente. Empilho um lugar para a variável f, que existe dentro do contexto da função, mas f é um ponteiro. Então, f aponta para x lá em cima. Aqui a gente vai acessar o valor, e aqui a gente está convertendo o ponteiro lá para cima. Então a gente faz asterisco f mais 3, coloca 10 na tela, retorna, e agora x e y é igual a 10, igual o C++ Tutor fez. Então esse diagrama é basicamente C++ Tutor, só que mostrando um pouco mais detalhes do que são os números, do que são endereços. Então se em algum momento desse programa você imprimir f, ele deve imprimir que f é igual a 0x044. F aponta para o endereço de x.
E F mora nesse endereço de memória. Vocês podem criar ponteiros para ponteiros, ponteiros para ponteiros para ponteiros. Podem brincar com isso loucamente, como vocês quiserem. Tipo, embora a gente não deve fazer nada disso na matéria não. Mas será uma matriz, né? Que é uma matriz, é um ponteiro de ponteiro, né? Imagino eu. Assim, uma matriz dinamicamente, né? Você vai que então, uma brincadeira. Então, assim, se você ainda não entendeu ponteiros, normalmente as primeiras aulas é meio que vindo do mundo PDS1 para o mundo PDS2, então a gente vai falar de objetos em algumas aulas, de classe em algumas aulas. Só imagine o seguinte, um ponteiro nada mais é que uma variável, igual a qualquer outra. Então ela ocupa a região na memória, ela vai ocupar um lugar na memória. Ela ocupa um lugar igual a x e y, que não são ponteiros, só que o valor dela é o endereço de outra variável. Ela referencia outra variável. E quando eu uso o asterisco, é como se eu falasse, olha, vá lá em cima, aqui, né? Vá lá em cima aqui, e mude o valor daquilo para onde eu estou apontando. Então isso aqui é um ponteiro. 11, 9, e aí acaba o meu programa. Alguém tem alguma dúvida nesse exemplo? Está claro para todo mundo? Assim, ponteiro, variável, passagem por referência, passagem por valor. Se eu passar uma prova agora sobre isso, 10? Não, né? Tá bom. Mas eu tenho que realmente saber o que vocês viram em PDS. É que eu falo, eu uso as primeiras aulas, eu fico parando para essas dúvidas, que você pode falar, pô, essa dúvida é muito tolinha, muito simples, eu tenho que saber o que vocês viram em PDS. Tipo, então, até agora tudo ok. E o programa roda. Então a pilha, eu sei que tem alguns alunos que aqui devem ser mais avançados, né, por causa de programação modular. Tipo, quem já fez modular? Acho que presta atenção na última aula, mas só uma pessoa. Foram umas 6 pessoas embora, que deve ser as pessoas que já fizeram o curso. Tipo assim, a pilha é um pouco similar, melhor, é quem não fez modular, mas já fez a EDS 2. Acho que pergunta era essa. A Imagenta. Então foi a Imagenta. Então a pilha, para quem fez a EDS 2, ela trabalha muito parecido com a pilha que você aprende lá com o estudo de dados. A gente não vai ver nessa matéria, não. Então isso aqui é só um adendo para quem já viu isso. Só que ela vai guardando funções e variáveis e retorno de funções e variáveis. O que é bacana de uma linguagem como C++, né? Tipo, a gente não vai precisar mais brincar com esses asteriscos sempre. Durante a matéria vai ter vários exemplos, a gente vai ter que usar asterisco ainda, mas C++ tem uma coisa que realmente é uma referência. Tipo, ela é até mais bacana, de certa forma, do que o asterisco de C. Então, se eu declaro uma variável em C++ com um E comercial na frente, que até faz mais sentido, né, que é consistente, porque eu uso o E comercial para pegar essa variável, eu vou estar criando um ponteiro como antes. Tipo, então eu devo... Deixa eu ver qual é o melhor canto de fazer isso aqui. Isso aqui é o CPP tudo, né? Certo. Então, agora estou no canto correto. Dá um Ctrl mais aqui. A gente não tem aí o stream nem string. Visualize execution. Com sorte, sem erro de compilação. Tipo... Então pronto, deu certo. Então em C++, você pode declarar um outro tipo de ponteiro, que é chamado uma referência. Só que a referência ela tem uma vantagem quando a gente compara com um ponteiro clássico, né? Tipo, eu até acho que teria sido saudável se C++ não tivesse ponteiros, mas como eles quiseram ser compatível com C, como a linguagem evolui com o tempo, tem várias versões, eles têm ponteiros também, né? Mas isso aqui é bem mais intuitivo de entender. Tipo, porque você não tem que pensar mais com asterisco
e etc. Quando você usa o e-comercial, você sempre está assumindo que você está mudando o valor. Então, quando eu fizer x mais aqui, o que é que vocês acham que vai acontecer com x? Qual vai ser o valor que vai ter em x? 10. Que bom. E quando a função terminal, x continua com o valor 10. Agora, se eu voltar aqui e fizer isso, código C antigo. Tipo, novamente, eu vou C++. O que é que vai ser o valor de x aqui? X continua sendo 9 e o meu ponteiro ele aponta para algum local da memória que eu não sei qual é. Então toda aquela brincadeira de você fazer aritmética de ponteiro, vocês viram esse pedacinho? Não. Então tem um exercício complicado no VPE. Então talvez a gente tenha que gastar um tempinho mais com ele. Porque quando você brinca com ponteiros, numa linguagem como C, a gente consegue fazer coisas desse tipo. Então vamos começar a entrar no mundo que eu quero mostrar na aula de vocês de hoje. Assim. Só que eu não sei se o C++ tudo vai ser bom o suficiente para fazer isso não, tá? Não sei se vai ser muito bacana para fazer isso não. Tipo, mas a gente vai brincar com ele, né? Já que ele tá aqui, a gente vai brincar com ele. Tipo, aqui faltou um asterisco. E aqui faltou um asterisco. Assumindo que eu não errei isso. Obviamente eu errei. Ah, porque faltou include. Faltou um include. Ele sempre mostra qual foi o último erro. Quando vocês criam um vetor dinamicamente, talvez fique mais simples de ver, né? Ah, não, peraí, calma, gente. Calma. Errei. Eu errei. Justamente. Errei. Tipo, não faz não isso daqui não. Então, quando a gente aloca um vetor dinamicamente, ele vai criar 10 posições na memória. E ele vai criar 10 posições na memória num lugarzinho chamado do heap, que vai ser o restante da minha aula aqui. Entendeu? E quando eu apontar y agora aponta para este endereço de memória. Aqui. Mas quando eu faço mais em um ponteiro com asterisco, então se eu tenho um asterisco, ponteiro, se eu tenho a comercial referência, ele deveria apontar uma posição para frente. E funcionou bem, então ele aponta uma posição para frente. Então, quando você soma valores no ponteiro, está caminhando na memória. E se essa memória foi alocada, você vai apontar para posições válidas. Quando você soma mais num número ou numa referência, tipo um exemplo que está aqui, ou você faz o asterisco para pegar o valor, você está acessando a memória e mudando aquele valor. Então a referência de C++, ela vai vir voltando aos poucos nas aulas. Assim, se mês passado eu cometi um erro de começar tudo com referência, mas eu percebi que os alunos têm um pouco de dificuldade no início. Então a referência C++, ela meio que tira um pouco de burocracia do nosso mundo. Dúvidas? Claro? Alguém? Não? Posso. Cadê ele? Tá aqui, né? O 8 vai dar certo? Vai, né? Eu tenho 10.
apontando. Pra frente. Não, C++ é igual a C. Não tem muito... Assim, se o código for código C, ele vai funcionar igual a código C. C++ não vai quebrar código C automaticamente. Tá bom. Então, assim, isso é um pouco do mundo de ponteiros. Mas o que é que eu estou falando aqui? Eu comecei falando do stack. Então, o stack vai guardar as variáveis do meu programa. E eu não falei ainda do heap. Então, só para fechar, referências são quase iguais a ponteiros. Você pode fazer um ponteiro uma referência. O problema é que a referência é um pouco menos burocrática. E isso é uma vantagem, se meu slide sair da frente aqui. E quando a gente aloca memória em C++, a gente vai usar new. Eu mostrei rapidinho um exemplo disso, vai ter um exemplo mais lento agora na aula. Quando a gente aloca memória em C, a gente vai usar malloc. Então pense na aula de hoje como uma aula tipo assim, vamos chavear algumas palavras, tipo de uma linguagem para outra. Vamos mudar de malloc para new. E referências comercial são melhores que ponteiros porque evitam bugs. Assim, no geral, você não vai ter como apontar para locais esquecidos da memória. Tipo assim, tem essa vantagem. Só mais um exemplo de referência, né? Tipo assim, então essas duas coisas também são um pouco equivalentes, mas não, peraí, mentira. Esse lado aqui vai compilar corretamente, mas você não pode criar uma referência de um ponteiro, que seria uma fonte de bugs aqui em... Não, peraí, deixa eu pensar o que eu estou fazendo aqui. Isso deveria... porque está certo. Porque os tipos aqui não batem. Então isso aqui pode ser uma fonte de bugs, porque tudo na máquina vai ser números inteiros, e o tamanho de um inteiro e o tamanho de uma referência vai ser igual. Então por isso que usar referência é uma boa ideia. Aqui é só o exemplo de passagem por valor, né? Então assim, isso aqui é um programa, vamos pegar esse programa aqui. Qual vai ser o valor de A e B nesse programa? Só para a gente fechar essa passagem. Qual vai ser o valor de A e B nesse programa aqui? Agora tem que ser alto. Qual vai ser a saída do programa? Qual vai ser a saída dessa primeira linha aqui? 10. Alguém acha que vai ser 11? Quem acha que vai ser 11? Levanta a mão. Ninguém, né? Por quê? Porque eu estou passando sem a comercial, sem asterisco, então eu crio uma cópia da variável. Essa passagem por valor. Qual vai ser o valor de B? 11. E cada uma vai morar em endereços diferentes na memória. Se a gente faz por referência, aí a gente acessa lá a variável e muda o valor. Já falei sobre isso também, tá? Talvez esses lá estão um pouco fora de ordem. Aí a gente continua. Então aqui eu vou mudar o valor de A. Então aqui eu vou mudar o valor de A e A e B, embora vão ter o mesmo valor, eles vão morar em locais diferentes na memória. Esses já viram na pilha, cada um mora num cantinho diferente. Lá. Em C++, eu consigo fazer a mesma coisa, só que sem usar o asterisco. Então, quando eu rodar esse programa, ele funciona igual, também já mostrei isso mais tudo, a passagem por referência. Só que eu tenho que estar usando um asterisco para acessar essas, para desreferenciar o ponteiro. Certo. Então, tudo isso que a gente veio falando, e talvez esse programinha aqui seja até um programinha interessante da gente ver, é que as variáveis até agora moram na pilha. Então, A e B, embora ocupem endereços diferentes de memória, que não é um pouco diferente do X e Y aqui não, embora as duas morem em endereços diferentes de memória, as duas ainda podem ter o mesmo valor, mas as duas ainda moram na pilha do computador. Como eu falei com vocês, em alguns momentos, a gente não vai saber o quanto de espaço a gente precisa alocar. Por isso que a memória é alocada dinamicamente. Né? A gente tem um retorno gigantesco. Só volta para aquela pergunta. Por isso que a memória é alocada dinamicamente. Então, muito espertamente, as arquiteturas antigas do computador
Normalmente, hoje em dia, tudo isso é um pouco de memória virtual, que não é só da matéria, mas eles alocaram o espaço do heap. E muito espertamente, a pilha vai crescer para baixo e o heap ele vai crescer para cima. Porque eu não sei o quanto de espaço eu preciso dinamicamente. Isso é memória dinâmica. Mas eu tenho aqui um espaço livre e eu vou alocando isso para cada malloc que eu faço. Então, quando a gente começar a fazer malloc, que vai mudar para new nessa aula, quando a gente começar a fazer new, a gente vai começar a usar espaço do heap. E quando vocês começarem a usar objetos, vocês vão começar a usar bastante new. Quem programa em Java faz new para tudo. New alguma coisa, new alguma coisa. Então você está colocando espaço no heap do computador. Em C a gente usa free, em C++ a gente usa delete, mas eu acho que código é mais interessante do que necessariamente a gente ficar olhando só para texto. Então esse programinha aqui, ele começa criando um ponteiro e esse ponteiro aponta para nulo, aponta para nada. Novamente, pequena mudança. Em C é null com N maiúsculo, aqui no PTR funciona bem. E é um pouquinho mais seguro também. Tipo, quando eu faço PTRA igual a new int, isso aqui é igual a fazer malloc. Então, aloque um inteiro no heap e aponte para ele com a variável PTR. Aloque um inteiro no heap x igual a new int aloque um inteiro no heap, se isso aqui rodar, e aponte para ele com a variável x. Então aloque um espaço novo e aponte com essa variável aqui x, que é um ponteiro para esse local do heap, como a gente consegue ver aqui. Esse Oi? Deixa eu ver. Deixa eu deixar aqui, na verdade faz um tempo pouco que eu fiz alguns exemplos desse. Tipo, mas eu tenho quase certeza que é esse aqui mesmo. Tipo, então aqui ele vai criar 10 posições. Então a sintaxe fica um pouco mais simples. Também acho que fica um pouco mais bacana que está usando malloc, né? Eu não tenho que fazer size of de nada. Ele já sabe o size of. Então aloque um vetor de 10 posições na memória. Entende? Ok, deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui para vocês. Nada. Em C, só voltando aqui pro new int. Aqui a gente faz delete x para liberar essa memória, C++. Então, ao invés de fazer free, a gente vai fazer delete. Só que o C++ tutor ele não é muito bom para mostrar assim memory leak, não. Mas a gente sabe agora que x aponta também para algo que a gente não sabe o que é, porque foi liberado da memória com delete. Então, o que era malloc vira new, o que era free vai virar delete, para o contexto da aula. Eu tenho quase certeza, embora eu possa estar errado aqui, mas eu tenho quase certeza que diferente de C, a gente não precisa estar verificando se a alocação está correta. Então, esse código tem 3 linhas que não são necessárias. Tipo assim, se C++ você não conseguir alocar espaço, vai acabar o programa. Tipo, diferente de C. Mas é boa prática em C, né? A gente alocar, verificar se deu certo. Se deu errado, a gente sai com um exit. Então, eu posso aqui imprimir o endereço do ponteiro, que vai ser 0x alguma coisa, e o conteúdo do ponteiro com asterisco, que deve ser 90, aqui usando o nosso asterisco. Então, é quase igual ao exemplo anterior. Tipo, não deve ser nada diferente. É só porque é chato copiar esse código aqui pro sistema. Acho que deve ter aqui na... Deve ter algum deles aqui. Só exemplo complicado. Tipo assim.
Talvez eu não vou lembrar qual deles é não. Tem todos esses códigos no, no repositório, né? Mas só para a gente ver aqui, no C++ tutor, a gente pode fazer aqui rapidinho. E se eu conseguir ver isso aqui de alguma forma, acho que isso vai dar certo. Talvez a gente consiga ver isso aqui de uma forma que vocês achem um pouco interessante. Esse código aqui parece que não tem erros, né? Tudo correto, delete x, delete y, blá blá blá. Assumindo que C++ tudo funciona igual a uma máquina normal. Vamos rodar isso passo a passo. Imprimimos o endereço de x. E imprimimos o endereço de y. O que é bacana aqui, porque eu sei que talvez vocês não consigam ver números hexadecimais, não é muito difícil ver isso aqui não. Quando a gente cria variáveis no heap, os endereços vão crescer. Quando você começar a imprimir variáveis na pilha, os endereços vão diminuir. Entende? Tipo assim, para você ver que um cresce para baixo e o outro cresce para cima. Vocês podem brincar com isso na máquina de vocês, mas cada um deles vai morar nesse local diferente. E o heap tem uma característica bem chatinha, que vocês que são responsáveis por gerenciar essa memória. Então, vocês que são responsáveis por pegar variáveis que foi feito new e apagar elas, para não estourar a memória para vocês, para não causar bug no programa de vocês. Em C++ tem duas formas de fazer null, né? Você pode fazer o null de C, tipo, ou melhor, em C tem um problema que o null na verdade é só zero, entende? Então você pode atribuir null para um i e vai ser uma coisa meio complicada, de saber o que é. Então em C++ o null pointer é como se fosse assim um null que só funciona para contexto. Então a coisa fica um pouquinho mais segura. Só, bom, se você assim, null em C é só zero. Zero é endereço null. Então você pode botar esse zero em qualquer lugar. Aqui ele verifica se o tipo é um ponteiro mesmo, para dar um erro de compilação. Então troquem os seus nulls por null pointers. E finalmente, aqui no exemplo, tipo, depois de vários slides. Então, quando você rodar esse programinha, a variável A vai reduzir o endereço da memória, vai descer para baixo, e vai ser alocado na pilha. A variável A, só que ela aponta para um local do heap que está lá embaixo. Então, a variável A aponta para o local que foi criado dinamicamente e a gente não tem nenhum valor nela ainda. A variável B vai alocar um endereço de memória menor, porque a pilha vem assim para baixo aqui. Então a variável B tem valor 10, porque ela é um inteiro. E usando o asterisco lá clássico, a gente consegue mudar o valor da variável A. E agora, o que é que vai mudar no meu programa? Qual vai ser o próximo passo desse meu programinha aqui, ao executar essa linha? Já rodou, né? Desculpa, já rodou. Já rodou ali, tipo assim, o slide está um pouco errado. Certo, mas como é que eu libero a memória que eu aloquei antes? Você não libera. Tipo, como a memória é dinâmica, e eu não sei quanto espaço foi alocado, numa linguagem mais baixo nível como C++, assim que eu perder a referência para esse espaço, eu não consigo nunca mais liberar essa memória. Então, o seu programa tem o que é chamado de um memory leak. Uma boa regra que vocês podem ter na cabeça de vocês é que para cada new que você fizer no código,
Sempre que você escrever um new ou um malloc, mas vamos só passar mais agora, new, tem que ter um delete em algum local no futuro. E se você faz um for com 10 news, em algum lugar do futuro tem que ter um for com 10 deletes. Entendeu? Tudo que foi feito new, cada vez que você passar por uma linha de new, quando você executar uma linha de new, tem que executar uma linha de delete para liberar essa memória. Isso é um bom uso de memória, isso é uma boa prática para você deixar a memória sempre livre. Porque a partir desse momento, eu gastei incríveis 4 bytes no computador, mas são 4 bytes que eu nunca mais vou recuperar. Entende? Eu não consigo mais fazer nada com eles. Embora isso possa parecer tolice numa máquina moderna que... Essa aqui só tem 4 GB, eu acho, assim, ela é um pouquinho antiga, mas é muito espaço em comparação a 4 bytes, né? Em algum momento da vida de vocês podem ser programadores que trabalham em situações limitadas. Sabe? Isso também é só boa prática para vocês aprenderem como a máquina funciona por baixo. Então, cada nível tem um delete. E a gente consegue configurar o modo para verificar se vocês liberam a memória. Então, em algum momento, o VPL vai verificar se vocês liberaram toda a memória, que isso também é assunto de PDS2. Então, o problema é que aqui a gente não vai conseguir liberar esse espaço de memória. Só que com o delete, eu garanto que eu apaguei a memória. Então, só mostrando aqui, agora está mais correta assim, a setinha. Eu garanto que a memória foi desalocada e a conta para lixo. No mesmo local, mas o valor vai ser lixo, porque outra parte do computador pode pegar aquele valor no futuro. Quando vocês forem alocar vetores, então ao invés de fazer uma malloc size of int vezes 10, você vai fazer new int 10. Então você vai conseguir alocar um vetor dinamicamente, igual vocês faziam lá em C. Aqui a gente vai alocar 10 posições desse vetor dinamicamente. Quando vocês forem apagar um vetor, isso aqui é uma chatice de C++, é bom você indicar com delete, abre e fecha os colchetes, que você está apagando um vetor e não uma variável. Então, se eu consigo desenhar isso aqui no quadro, eu não tenho diagrama disso. Né? Quando eu fizer... Quando eu fizer aqui o meu... Aqui eu tenho meu step. E se eu alocar 10 posições, então aqui eu tenho uma variávelzinha x, que aponta para 1, 2, 3, 5 posições na memória. Se eu faço delete x, eu só vou apagar essa aqui. Se eu faço delete x, ele garante que vai apagar toda a memória. É só um segredinho para você poder alocar vetores da memória. Mas o que, é que esse programa está fazendo? Ele está criando um vetor A, usando uma notação mais constante. Então, se vocês virem o PDS, mas eu posso criar um vetor A diretamente assim como 1, 2, 3. Então, meu vetor A tem 3 posições, 1, 2, 3. Ele está criando um vetor B, 3, 2, 1. E eu estou chamando uma função que vai trabalhar em cima de ponteiros para o vetor A e B. E qual vai ser a resposta desse programa aqui? E o que esse programa faz? Se vocês derem uma olhada para ele rapidamente. Novamente, vocês querem uma dica? Você quer como chegar assim e nossa, tem um delete, nossa, tem um cout. O que essa função aqui faz? Que é uma função quase igual a uma função C. O que essa linha faz? O quê? Uma pessoa, vou falar alto. Cria um vetor de posições. Por que eu tenho que usar a alocação dinâmica? Porque você tamanho de n antes. Então eu crio um vetor de n posições no heap. O que eu faço aqui? Um for de i igual a 0. E eu pego aqui o resultado
índice I desse vetor, o primeiro elemento desse vetor vai ser o quê? A multiplicação do primeiro elemento de A vezes o primeiro elemento de B. Porque isso aqui, A e B, são vetores alocados dinamicamente também. Não são, não são, mas são dois vetores que moram na pilha. Então, quando eu faço A índice 0, eu vou para 1. Quando eu faço A índice 1, eu vou para 2. Quando eu faço A índice 2, eu vou para 3. Então, você consegue acessar vetores dinamicamente também com a notação de array. Então, ele vai imprimir aqui 3 mais 4, 7, mais 3, 10. Então, esse programa acaba imprimindo na tela o valor. Às vezes estão fazendo produto interno, né? Ele não somou, né? Então, ele vai imprimir... O primeiro elemento vai ser 3, o segundo vai ser 4 e o próximo vai ser 3. Fazendo o produto interno de dois vetores e apagando a memória. Seguinte. Na pilha, quando eu crio um vetor de tamanho 3, eu ocupo 3 posições da memória. Então, eu ocupei 3 espaços para guardar esse vetor. Quando eu crio um vetor VB de tamanho 3, eu ocupo mais 3 posições da memória. Então, agora aqui eu tenho mais 3 espaços do meu vetor. Vou chamar a minha função, aloco mais um espaçozinho da pilha para empilhar a função, para empilhar a função. A primeira coisa que minha função faz é criar uma variável n, que eu guardo 3, que eu passei aqui 3, uma cópia de 3. Uma variável VA, que aponta para o primeiro vetor. Uma variável VB, que aponta para o segundo vetor. E o que é que essa linha aqui faz agora? Aloca quantas posições? 3. Olha a minha memória como ela está nesse programa. Tipo, se eu faço mais uma alocação de código nesse programa, ele explode. Se isso fosse um computador antigo, né? Na prática, o SO é inteligente. Então, por que a gente tem que liberar o heap sempre? Para evitar situações como essa. Para evitar situações limite como essa. Um computador moderno é mais inteligente do que isso. Tipo assim, ele não vai quebrar com um programa tão pequeno quanto esse. Mas isso pode acontecer se você ter vários programas sem desalocar memória. E novamente, deixa eu ver como é que você falar aqui. Só lembrando que cada variável dessa, está muito ruim desse diagrama, né? Por exemplo, a variável resultado, ela aponta para o heap, que foi criado no heap, né? Enquanto as variáveis VA e V3, elas moram na pilha lá em cima. A gente faz o produto interno. Então, deixando aqui os valores 3, 4 e 3 em cada posição da memória dessa. Retorna. E eu consigo um pouco de espaço depois que a pilha é liberada. E quando eu faço o delete, eu consigo um pouco mais de espaço no meu computador. Então você sempre tem que liberar o heap. Tipo assim, porque em algum momento essa coisa vai quebrar. Não só liberar o heap, você sempre tem que cuidar também de garantir que os poderes estão corretos. Então, quando vocês observam aquele segmentation fault, que eu tenho certeza que vocês já viram várias vezes em PDS-1, é mau uso de memória. Então, assim, se está usando a memória correta, você está quebrando ela. E em algum momento seu programa vai explodir, porque as duas regiões vão se cruzar. Ok. O que é que vocês querem que vocês aprendam até agora dessa aula, né? Tipo assim, até porque o foco aqui não é dar uma aula de sistemas operacionais. Memória que vocês fazem new mora no heap e vocês têm que liberar. Memória que vocês não fazem new mora na pilha e vocês não têm que liberar. Com o tempo, vocês vão aprender que usar a pilha numa linguagem baixo nível como C++ é uma coisa até inteligente. Porque sempre que você usar a pilha, você não tem que desalocar aquela memória. Você nem sempre vai conseguir fazer isso, porque você nem sempre sabe o tamanho das variáveis de antemão. Quando você pensa no computador, a memória ela existe dentro de uma hierarquia. Então, perto da sua CPU, você tem uma memória que é muito rápida, que é chamada os registradores. Quando você vai saindo para longe da CPU, você vai ter algumas memórias cache, que também são muito rápidas, mas em algum momento aqui você vai ter a memória RAM no seu computador. Certo?
Na prática, você vai alocar memória na RAM, que é aquele 8, 16, 32 GB, etc., que você deve ver quando você compra a sua máquina. E na prática, você vai liberando e desalocando memória, malloc free. E o seu programa vai estar todo espalhado pela memória de uma forma ou de outra, porque tem vários programas rodando. Então, assim, o computador engana a gente, dizendo que a memória é contígua, mas na verdade ela é toda quebrada. Em algum momento, você vai ficar numa situação extrema, porque você não fez free. Então, assumindo que isso tudo aqui é o seu programa, e ele ocupa a memória inteira, com partes da pilha e com partes do heap, a solução que o computador tem nesse momento, são duas. Ou ela começa a matar o seu programa, ou ela começa a matar outros programas, ou ela começa a jogar memória no disco. E a terceira é o que uma máquina moderna faz. Tipo assim, ela começa a jogar memória no disco. Só que a memória do disco, ela está aqui embaixo, deveria estar aqui embaixo, o hard drive, ela é mais lenta. Então, se em algum momento vocês quiserem fazer esse teste, abram um código C++ e façam assim, new de um número gigantesco. Vocês vão ver que sua máquina começa a travar. Ela começa a travar porque você começa a jogar memória no disco. E ela vai ficar inutilizável. Então, por isso que a gente fazer bom uso de memória. Para a máquina não ficar lenta, para você não ter problema de memória no futuro, para você ter menos bugs, etc. Eu posso até brincar. Talvez deixa eu terminar aqui a aula, né? Eu posso fazer aqui. E tentar fazer isso. Então, esquecer memória alocada é ponto de erro. Copiar valores, ao invés de valor da variável, também são. Copiar o valor do ponteiro, né? Da memória, também é erro. Então, aqui usar a referência é uma boa ideia. Esquecer de desalocar a memória também é fonte de erro. E tentar só conteúdo de uma variável, depois de liberar ela, também é fonte de erros. Tudo isso, segmentation fault, segmentation fault, segmentation fault. Daqui a uns 2 ou 3 VPLs, a gente vai ter um bem focado em memória, e vocês vão ver vários segmentation faults. Né? Então, assim, mas a ideia é que vocês saiam daqui aprendendo esse assunto. Eu não sei se o Mac é um computador inteligente, suficiente. Mas eu não vou fazer isso, na verdade, porque eu estou gravando, né? Então não é uma boa ideia. Mas depois vocês tentem fazer alguma coisa do tipo e colocar um número assim muito grande aqui. Né? Você vai ver que sua máquina vai ficar muito lenta, vai começar a travar, porque vai ficar tudo indo pro disco e a coisa não roda muito bem. Então, só para fechar um pouco, a aula de hoje ela é um desvio do assunto de programação, mas ela serve para que vocês aprendam o que são essas duas regiões de memória. O usa muito o heap em outras linguagens como Java, tudo vai morar no heap. A gente tem mais controle em C++. Quando a gente começar a falar de construtores e destrutores, então lembrem da aula de hoje também. Tipo assim, quando eu precisar usar um destrutor para liberar a memória ou não. E ela também serve como uma revisão de ponteiros para trazer vocês do mundo C para o mundo C++. Porque vocês viram novas palavrinhas-chave. New e delete. Entende? E vocês também viram que é uma referência. Então a gente já tem um VPL sobre esse assunto. Ele está lá no site. Você já pode começar a fazer ele. Eu vou mudar a data de entrega. E tragam dúvidas na próxima aula. Assim que tiver monitoria, eu coloco na sexta-feira o horário de monitoria para vocês tirar essas dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte final da aula? Afinal, acho que eu corri um pouco mais. Não? Tá bom. Então, na próxima aula, a gente entra com um assunto mais PDS 2. Eu nunca entendo porque ele...